Aleluia. Se não fora o Senhor que esteve conosco, ora diga a Israel, se não fora o Senhor, os inimigos já teriam nos engolido vivos, mas o Senhor não nos entrega por presa nas mãos dos nossos inimigos, e a nossa alma voa livre. Glória a Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é quem nos livra e nos protege de toda e qualquer investida do inimigo. Bendito e exaltado seja o nome do Deus vivo, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso. Ele está conosco para nos dar a vitória em nome de Jesus. Ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito. Se eu cair, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz, diz a palavra de Deus. Sexta-feira, manhã de jejum e de oração, aqui no quarto de guerra, exaltamos aquele que tem toda a força, exaltamos aquele que tem todo o poder, exaltamos o nome daquele que esteve morto, mas ressuscitou e hoje vive para nos dar a vitória. A força que nós precisamos para vencer não é humana, ela é sobrenatural, ela vem de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sextou, manhã de glória, manhã de vitória. Vamos clamar pela nossa casa, vamos clamar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelas nossas vidas, clamar pela nossa saúde, lançar sobre Deus nossos cuidados, nossas ansiedades, apresentar diante de Deus tudo aquilo que tem vindo contra nossas vidas para querer nos abater. Confiamos em Deus, em nome de Jesus. Pega teu material, nós vamos ungir a água, pega a peça de roupa, fotografia, pega tudo aquilo que você precisa. Que Deus, que esse Deus terrível venha agir ao teu favor. E nós vamos orar. Vou chamar a Martinha Guerreira, ela vai estar hoje fazendo a oração da família. E nós vamos estar com ela em concordância, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique ligado na fé. Não perca esse momento de oração. Em nome de Jesus. Aleluias. 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 Ele é. Aleluias. Ele é incomparável. Glória a Deus. Pai, tesoura. Peraí, deixa eu virar aqui que tá. Pronto. Glória a Deus. Pai do Senhor. Paz, minha querida. Seja Deus bem-vinda. abençoe. Amém. Amém. Uma honra muito grande, uma alegria estar aqui no quarto de guerra. O serviço do Senhor é o mais maravilhoso que existe. É verdade. E a gente não pode desistir da nossa casa, da nossa família, de estarmos sempre orando, acreditando, crendo. Nós, como mulheres, é nossa missão, né? Somos ministras da nossa casa. Amém. E sei que tem também homens nessa live, são sacerdotes. Amém. E nós é que colocamos a nossa casa de pé. Amém. E para manter essas colunas, é só através do jejum, da oração, da fé, de ouvir a palavra. Amém? Abigail, somos isso. Amém. Amém. Por mais que a luta seja grande, nós estamos aqui de pé. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Não é pela nossa força, não, mas é pela graça dele, maravilhosa. É verdade. E temos que agradecer esse dia de vida que ele nos deu, o fôlego de vida. Amém. E se ele permitiu que a gente acordasse, é porque nós ainda temos propósito. Aqui nessa propósito. Em nome de Jesus. Amém. Ele é Deus. Amém.
Ele é Deus. Vamos clamar, então, pela Amém. nossa casa, Em nome de crendo que Jesus. hoje portas de emprego serão Em abertas, nome de Jesus. pessoas serão Amém. libertas, curadas. Deus coloca também no meu coração que todas as mães que tiverem problemas com filhos dependentes de droga, Sim. nunca declare que seu filho é um viciado, é um drogado. Seu filho é filho do Deus Altíssimo. Amém. Herança Ele é de a Deus. imagem e semelhança de Deus, ele é a herança. Não aceite. Amém. Não Amém. aceite os ataques do Amém. inimigo. Amém? Amém. Em Em nome nome de de Jesus, Jesus. vamos Amém. clamar. Deus Amém. Todo-Poderoso, Pai de Meu amor, Deus, eu te bondade, amo. misericórdia, nós te louvamos, te Amém. agradecemos, Senhor, por esse dia, por ter nos Amém. devolvido o Em nome fôlego de de vida, Jesus. Em Senhor. nome de Se não Jesus. fosse da tua vontade, a Deus, gente nem sim, tinha Senhor. acordado hoje, É Pai. verdade, O Deus. É Senhor nos verdade. susteve durante a Amém. noite, o Senhor Amém. guardou nosso corpo, o Senhor Amém. nos ajudou a descansar. Obrigada, Jesus, pela noite de sono. Obrigada por acordar. Obrigada, Obrigada por obrigada, estarmos aqui, obrigada. Senhor. O mundo está tenebroso, mas nós estamos aqui, Pai, Amém. porque nós Amém. fazemos a diferença, Senhor. Amém. É porque nós, Senhor, ainda estamos nesse mundo que Meu ele está Deus, de é pé. verdade. Não Sim, pela Senhor. nosso próprio Sim, mérito, porque sim, nós não Senhor. temos mérito Ó algum, Deus, é mas verdade. porque aprove a Ti, Senhor, nos colocar no Amém. Teu reino, Pai. Amém. Nos Amém. fazer participantes, Senhor, Amém. dessa Sim. graça. E é a Amém. nossa Sim, oração, Deus. Jesus, que Sim, é Senhor. o Ó tijolinho Deus. que Sim, constrói o Deus. reino Sim, nessa terra, Senhor. Pai. Cada dia a gente vai Amém. colocando um Em pouquinho nome de mais de Jesus massa, de Cristo. Em tijolo, nome de Jesus. construindo o teu Amém. reino, Pai, o reino Ajuda-nos, vindouro, Deus. Senhor, o Em reino da nome de promessa, Jesus. Pai. Amém. E nós te Amém. louvamos, Oh, Jesus, porque Deus. nós espiritualmente somos aqueles também que Oh, edificam a nossa casa. Xarabasseia. Nós somos o Amém. Em alicerce, nome Pai. de Nós somos Jesus. aquele que segura Oh, de Deus. pé, Pai. Oh, Jesus querido, eu acho que o amor de mãe é o amor de avó, é o amor que Oh, mais Deus. parece com o amor de É Deus, Pai. verdade, é Porque verdade. pelos nossos Oh, filhos nós Deus. damos a nossa Sim, vida, Senhor. Jesus. Amém. E nós Amém. cremos, Senhor, que Oh, Tu Deus. estás Sim, com Senhor. eles, Pai. Amém. Que Tu, Senhor, Amém. está cuidando da Oh, nossa Deus. casa, da nossa família. Mesmo Amém. aqueles que não Nós têm filhos, cremos. não têm Oh, netos, Deus. Senhor, mas têm um pai, uma mãe, um esposo, um Sim, Deus. amado, um Sim, querido, Senhor. Senhor, Sim, pelo Deus. qual clama Oh, nesse Deus. dia, Jesus. Deus. Cada um de nós, Pai, tem uma Oh, petição, Deus. tem uma necessidade, Senhor. Por Oh, isso, em Deus. Sim, nome de Senhor. Jesus Cristo, Sim, Pai, nós Deus. estamos Sim, aqui Senhor. de Sim, pé, Deus. firme, junto Amém. com a Em pastora nome de Ana, Jesus. Senhor, Amém. Em nome que de Jesus clamando a Cristo. Ti, elevando o nosso Oh, Deus. pensamento em Cantarabassaia. oração, Pai. Em nome de Jesus. Crendo, Em Jesus, na nome de Jesus vitória, Pai. Nós Cristo. colocamos cada Oh, amado meu nosso Deus. hoje Em nome de diante da Jesus. Tua Amém. presença, do Teu Amém. altar, Em Senhor. nome de E com Jesus fé no Cristo. nosso Em nome coração, de Pai, nós Jesus Cristo. cremos, Senhor, que sobre Meu eles Deus, está o em espírito de nome de Jesus, ressurreição e amém, vida, que amém, o em sangue nome de de Jesus Jesus Cristo, está hoje oh, entrando dedicando a pelas batalha, veias do corpo de oh, cada um deles, batalha, curando em não nome de só o Jesus, físico, em nome mas de curando a Jesus, mente, em curando nome o de Jesus, espírito, Pai, em em nome nome de de Jesus Jesus Cristo, Cristo, Senhor. amém, em nome de Libertando Jesus de Cristo, vícios, amém, libertando de em nome de Jesus enfermidades, Cristo, Pai. em Em nome de nome Jesus de Jesus Cristo, Cristo, amém, Senhor. nós concordamos, Guardando nós debaixo da sua clamamos, graça em nome de misericordiosa, Jesus, Pai. sim, Em nome Deus, de Jesus, em nome abrindo de Jesus portas de Cristo. emprego, Amém, Senhor. amém. Também, Jesus Oh, Deus, querido, eu oh, oro a Deus, Ti, meu canta Deus, a aqueles que estão no batalha, engano, Deus, Pai. canta a Muitos batalha. jovens, Senhor, no Oh, engano, outra porque as batalha, escolas liberta, liberta, doutrinam, Pai, eles agora, Senhor. Que o Senhor Deus liberte quebra as nesse dia, correntes abra a malignas, visão, Pai. em nome de Tira a Jesus, trave do em olho. nome de Ah, Jesus, em Senhor nome de amado, Jesus que as Cristo. mentes dos Oh, nossos Deus, filhos canta a sejam batalha, consagradas a sim, Ti. em Que eles nome de estejam Jesus, debaixo da Tua sim, graça, da em Tua nome de proteção. Jesus, a Torna eles cobertura do teu invisível ao sangue, inimigo, em Pai. nome de Toda a nossa Jesus, em família, nome Senhor. de Jesus Guarda, Senhor, os Cristo, esposos, guarda, pais, cuida mães, com teu Senhor. sangue, Cuida, Jesus. protege Torna-nos contra a invisível ao flecha inimigo, maligna, Pai. em Que o nome de sangue do Jesus, em Cordeiro nome de esteja sobre as Jesus, nossas sim, portas, Senhor, Pai. em nome Nós de usamos Jesus essa Cristo, água como sim, símbolo, Senhor, do amém, Teu em nome sangue, de Jesus, marcando os em nossos nome de Jesus umbrais, Pai. Cristo,
com óleo Sim, em santo, nome com de água Jesus Cristo. ungida, Senhor. Oh Deus, Isso é a amém. marca do Em sangue nome do de Jesus Cordeiro, Cristo, Pai. amém, Temos a amém. marca, por isso o Sim, inimigo Deus, não pode nos amém. tocar, Em nome Senhor. de Jesus, Em não nome de pode. Jesus, Em fazemos nome agora de uma oração Jesus de Cristo, guerra, oh proibindo o Deus, em nome inimigo, de Jesus. Jesus, Em de nome de tocar Jesus Cristo, nos em nossos nome de amados, Jesus Pai. Cristo, Em em nome nome de de Jesus Jesus, Cristo, que eu ele toco receba o naquilo que leva selo, o a nosso nome, proteção, o em nome de Jesus escudo, Cristo, Pai. em Em nome de nome de Jesus, Jesus, em Senhor. nome de Jesus Cure hoje Cristo, almas, em Pai, nome de almas que estão Jesus, cura, feridas, almas que se cura, sentem cura, derrotadas. em nome de A Jesus, tristeza que vem poder do querer teu assolar sangue nesse dia. joga por terra, Ei, em eu nome de digo a ti Jesus, que nessa em hora nome está de Jesus, triste, em está nome de dominado pela Jesus, angústia, em pela nome de incerteza, Jesus, pela cura, cura, preocupação. Em libertação, nome de em nome Jesus, de Jesus, em se nome de liberta desse Jesus, pelo poder do personagem, Deus porque o vivo, nosso em eu nome de verdadeiro é Jesus Cristo, espírito, e em o nome nosso de Jesus espírito está em Cristo, Deus, em está nome de com Jesus Deus, Cristo, está em em paz. nome de Jesus No Cristo, nosso em espírito não nome de existe Jesus angústia, Cristo, em não nome de existe Jesus Cristo. preocupação, não existe Oh, medo. Delicanta Não Lavachiaia. existe, em nome de Oh, Deus, Jesus, em nome de Jesus Jesus. Cristo. Nós Em nome somos de de Jesus Deus, nós somos Cristo. de Cristo. Amém. Nenhum Eu sou do mal teu Espírito. sobrevirá Em sobre a nome nossa de Jesus, casa, minha sobre a loja, nossa a nossa família. casa. Em Estamos nome de protegidos, Jesus estamos Cristo. Em guardados. nome de Jesus. Não se O preocupe com o sangue de Jesus futuro, se Cristo. vai faltar Oh, alimento, não se Delicanta preocupe. Lavachiaia. Você está guardado Oh, debaixo Deus do da sangue do provisão. Cordeiro. Oh, A nossa Delicanta casa está guardada Lavachiaia. debaixo do Oh, sangue do Delicanta. Cordeiro. Levante hoje uma Amém. bandeira de Em nome de oração na sua Jesus. casa. Amém. Em Crave nome de hoje um Jesus. altar Em em nome de nome de Jesus. Jesus. Em Que a nome de palavra de Deus Jesus. cele o seu Oh lar, Deus eterno, em cele a nome de sua Jesus família. Cristo. Um Em nome de escudo de Jesus proteção Cristo. Em está nome de Jesus. através da Em sua nome de oração Jesus. sobre Em nome eles. de E Jesus eu Cristo. profetizo nessa Oh hora Deus. portas Sim, de Senhor. emprego Em nome de escancaradas. Jesus. Amém. Não vai Amém. faltar coisa Amém. grande, Em nem nome de coisa Jesus. pequena. Amém. Profetizo Promoção no armários cheios, trabalho. Em nome geladeiras de Jesus. cheias, com Recebo tudo que for proposta. bom, com Em tudo nome que de a gente Jesus. deseje Em nome de Jesus. comer. Amém. Em nome de Tomo Jesus posse. Cristo, Eu Pai. recebo. Em nome Em de nome de Jesus, que Jesus. toda Em nome proteção de venha Jesus sobre Cristo. nós. Eu oro também, meu Deus, por todos aqueles Jesus amados Cristo. nossos que estão O enfermos, delicante Pai. Que o alabasteia. espírito de Sim, ressurreição e sim, vida Deus. seja Em sobre nome eles de hoje. Jesus. Em Amém. nome de Jesus, Joga por eu terra declaro, Pai, toda a doença, toda libertação de enfermidade no cada um nosso deles, de meio. toda Em nome de enfermidade, Jesus. Pai. Em Eu nome de declaro o Jesus. David Matheus curado, gente nada. liberto, para Em a nome de honra e Jesus. glória do nome Amém. de Jesus Amém. Cristo. Em nome Que de nada Jesus. vai Eu impedir o creio. propósito Em do nome de Deus vivo Jesus. sobre Em eles. nome de Que a Jesus. graça do Em nome Deus de vivo Jesus está Cristo. sobre eles. Sim, Eu Senhor. declaro, meu Amém. Deus, que Em a nome de cirurgia da Jesus. Liza já foi Oh Deus, sim. preparada, que os Amém. Em médicos já nome de estão à Jesus. frente, Em nome que de tudo já Jesus. está Em feito, nome de Jesus completo, Cristo. Pelo consumado. poder do E Deus ela vai vivo. receber do Em melhor nome de nesse Jesus. hospital, sair de Amém. lá Eu curada, em creio. nome Será de assim. Jesus Para a Cristo. glória de Deus. Eu Em nome declaro, de Pai, em Jesus nome de Cristo. Jesus, que cada uma Amém. das A mulheres do quarto cura. de Em guerra nome de estão Jesus. nesse dia Sim, guardadas. Senhor. E Ó eu oro Deus, também, amém. abençoando a Oh pastora Deus. Ana, Em nome Senhor. de Jesus. Seja Abençoando com assim. toda sorte de Em nome de bênçãos, Jesus. Amém. declarando a Amém. saúde Eu plena recebo. sobre Em nome ela. de Jesus. Eu Amém. declaro, meu Em Deus, nome de corpo dela Jesus. totalmente Oh, equilibrado, descansa. Em pressão nome de Jesus. equilibrada, em Pelo nome de poder do Jesus Deus Cristo. vivo. Em nome Todas de as Jesus bênçãos sobre Cristo. ela, mais Oh, unção, mais Deus. Em poder, nome de Jesus. Amém. mais cura, em Amém. nome de Sim. Jesus, Em Senhor. nome de Toda Jesus. Pelo prosperidade, poder do declaro sobre ela Altíssimo. Em lugares nome de Jesus quietos de Cristo. Em descanso. nome de Em Jesus. nome de Jesus, que toda a Sim, graça, todo o Senhor. poder Ó Deus seja eterno. sobre ela Sim, nesse Senhor. dia. Em Deus, nome de para a tua Jesus, Pai, glória. guarda, Em Senhor, nome de aqueles que Jesus. ministram Em nas nome de Jesus. igrejas, os nossos Sim. Em pastores, nome de aqueles que estão à Jesus. frente do Sim. ministério. Oh Deus, Cobre com sim, teu Senhor. sangue. Abençoa Cobre, também pastora cuida, Marilene, protege. Siuski, Sim. mulheres, Senhor, Sim. que fazem a Oh tua Deus, obra, Pai. abençoa. Em nome de Livramento. Jesus, Em clamamos, nome de colocamos a Jesus. nossa Sim. família diante de ti, crendo, Pai, que o Senhor já ouviu a nossa oração, Amém. Pai. Em Amém. nome de Jesus, já te Eu louvamos, já te creio. agradecemos. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém Aleluia. e amém. Vamos ungir a nossa água? Amém. Em nome de Jesus. Amém, Sexta-feira. pastora. Vai com Deus a- Deus. Amém. Deus Jesus te abençoe. abençoe. Amém. Obrigada, Marcinha. Amém. Eu que Glória a agradeço a Deus. honra e a oportunidade. Eu Um que beijo. agradeço. Deus te abençoe. Amém. Beijo. Beijo. Obrigada. Imagina. Vamos ungir.
ungir a nossa água, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, dia de ungirmos a nossa casa. Se você tem um óleo, você vai ungir com óleo ungido. Vai ungir tudo.
E se você não tem, você vai pegar essa água ungida, vai ungir o teu território, vai declarar que na tua casa, na tua família, na tua vida, o governo está nas mãos de Jesus e não nas mãos do inimigo. E declare ungir na casa. Satanás na minha casa não governa. Unge tudo, consagra tudo nas mãos do Senhor e deixa Deus agir através da tua ação. Nós temos uma atitude em orar, em ungir a nossa casa, a nossa família, uma atitude em clamar diante de Deus. Nós agimos assim e Deus reage, trazendo vitória, livramento, cura, libertação e toda sorte de bênção sobre nós, em nome de Jesus. Vem comigo. Pai, nós consagramos essa água diante do altar do Deus vivo, levantamos nossa água para o alto, Pai, e clamamos, coloca uma gota do teu sangue sobre a nossa água. Unge para a glória do teu santo nome, que haja cura, milagres, sinais, maravilha no nosso meio, nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o teu poder, Pai, sobrenatural, venha sobre a nossa água, ungindo para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Eu declaro essas águas nas minhas mãos, nas tuas mãos, ungidas para milagre do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos a igreja de Jesus na terra. Nós somos o povo a quem Deus escolheu para viver milagres, sinais e maravilha, viver a graça de Deus. E nós precisamos clamarmos, orarmos uns pelos outros. Precisamos estar diante do altar do Senhor orando. E precisamos orar pela nossa nação. Nós não podemos observar e ver o circo pegando fogo e não temos uma atitude, um posicionamento de oração. Jesus orou quando ele estava aqui no seu ministério, que o suor dele transformou-se em gotas de sangue. Ele clamava isso por mim e por você. Nós vamos agora ter um momento de oração pela nossa nação e pelas nações, porque a palavra de Deus diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, nós precisamos orar pelo nosso país. Nós precisamos orar pela vida do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Precisamos clamar por ele, clamar por essa família. Nós precisamos clamar por Jesus na terra. A Bíblia diz: se a nossa esperança em Deus é que ele resolva só essas coisas pequenas do nosso dia a dia, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Mas a nossa esperança em Deus, ela ultrapassa tudo isso. Então é por isso que nós clamamos, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele está acima de tudo isso. E aonde o meu braço, o teu braço, a tua mão, a tua voz não consegue atingir, mudar a situação, Deus muda, Deus faz, porque ele é um Deus de coisas grandes, impossíveis para nós, seres humanos, mas para ele é apenas um detalhe. Vamos clamar pela nossa nação. Pai, nós, debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus, oramos pela nossa nação brasileira. Tua palavra diz: clama-me e eu vou te ouvir, te responder. Vou fazer coisas grandes que tu não sabe, mas eu te mostrarei. Então, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, nós clamamos pela nossa nação brasileira e profetizamos nesta nação um agir sobrenatural de Deus, desfazendo e destruindo todos os planos de Satanás, todos os planos do inferno, em nome de Jesus. Tua palavra diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós profetizamos que o Senhor
que o Deus desta nação é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus terrível, a qual ele é invencível. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós colocamos diante do teu altar o nosso país, Senhor, vai destruir da nossa nação toda a miséria, todo o espírito de destruição, todo o espírito de morte. Senhor, entra em Brasília com teu braço forte. Deus, o que é essa situação ali em Brasília? Para Deus não é nada. Basta o Senhor dar uma ordem. Então, nós clamamos nesta manhã, como no tempo de Josafá. No tempo de Josafá, a multidão, os inimigos vieram contra Josafá e o seu exército, mas o Senhor deu ordem, deu a direção. Qual a direção? O povo clamar a Deus, o povo buscar a Deus, Pai. Então, nós clamamos como no tempo de Josafá. Entra em Brasília com teu braço forte, manifesta o teu poder de justiça ali. O Senhor conhece por trás dos bastidores cada homem ali, cada pessoa. O Senhor conhece aquele Senado, o Senhor conhece, Deus, dele alabaxuri canta alabasteia. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. E nós, como povo de Deus, clamamos, Deus, faça a justiça ali em Brasília. Deus, remove rei, estabelece rei, faça a justiça. Deus, aquele povo ali em Brasília precisa saber, conhecer, experimentar o outro lado de Deus. O outro lado de Deus. Eles precisam ver quem é Deus, como Nabucodonosor experimentou na própria pele. Quem é Deus? Quem é Deus? Manifesta o teu poder ali, como o leão da tribo de Judá. Manifesta o teu poder ali para salvar, para libertar e para fazer justiça. Justiça. Acima da bruxaria, da feitiçaria, tem um Deus terrível. E o seu nome é Jesus Cristo. É esse que nós clamamos, leão da tribo de Judá, se manifesta naquele Senado para pôr um fim nas obras de Satanás, nas obras do inferno, em nome de Jesus. E nós oramos e clamamos pela família do Bolsonaro. Cobre essa família com teu sangue, dá saúde ao teu filho. A igreja clama, não só nós aqui no quarto de guerra, mas a igreja de Jesus está clamando pela vida deste homem. O Senhor sabe o que acontece. O Senhor conhece o mundo espiritual muito mais do que qualquer um. E nós clamamos, cerca ele com exército de guerra, cerca a casa dele com teu exército de guerra. Destrua o poder da morte de sobre a vida deste homem, de sobre esta família, Senhor. Destrói o poder do inferno, em nome de Jesus. Pai, abençoa a sua esposa, dando força para guerrear. Levanta, Pai, a nação brasileira. Levanta intercessores que guerreiem pela vida do teu filho. Deus, chega de injustiça. Chega de corrupção neste país. Chega, Senhor. A igreja clama, basta, chega, rica laia, chega do homem praticar o mal, Deus, e não ter um retorno e achar que está tudo bem. A igreja se levanta em oração para clamar justiça naquele Senado, para clamar cura, saúde para o Bolsonaro, em nome de Jesus. Não é uma enfermidade, não é o homem mau, não é o diabo, não é as trevas que vai acabar e destruir com a vida do teu filho. Deus, entra com providência e por cima daquelas seguranças malignas que estão em volta da casa dele, coloca teu exército de guerra e traga fogo consumidor sobre esta situação. Fogo consumidor sobre essa situação no Senado, em Brasília. Jamais a igreja orou e ficou sem resposta. E dessa vez não será diferente.
Por misericórdia, o Senhor vai agir. Nós não temos mérito, Pai. Nós não merecemos nada, mas nós confiamos em um Deus bom, em um Deus maravilhoso. E confiamos em um Deus de justiça. Deus, a injustiça naquele Senado já passou dos limites. Desce o teu braço de justiça contra tudo aquilo que está errado ali. E mostra mais uma vez que o governo é teu, que o poder é teu, que tu és um Deus bom, mas tu é terrível. Manifesta assim. E nós, igreja, vamos continuar exaltando e glorificando o teu nome. E nós, como igreja do Deus vivo, enviamos uma palavra de cura, saúde para as emoções, para o físico do Bolsonaro, em nome de Jesus. Ele é uma vida. E nós, como igreja, o protegemos com oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Chegou o momento da palavra de Deus. Aleluia. Quando Deus te envia uma palavra, toma posse. Porque a palavra não pode voltar para Deus sem que cumpra-se em nossas vidas aquilo que Deus falou. Então, vamos dar ouvido à palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa internet, em nome de Jesus Cristo. Deus, ele é fiel. Obrigada, Martinha, por estar conosco essa manhã de oração, essa manhã de clamor. E nós não somos o povo que desiste. Nós somos o povo que insiste, avança e clama. E nós vamos continuar orando pelo Brasil, sim. E pela família do Bolsonaro, sim. E enquanto você está orando por uma pessoa que você nem conhece, ok. Mas enquanto você faz isso, Deus está mudando a tua sorte. Enquanto nós levantamos as mãos e oramos pela família dele, oramos por aquele Senado, sabe o que acontece? Deus está ordenando que as bênçãos dele nos alcancem. E precisamos pensar segundo a mente de Cristo. O que faria Jesus no teu lugar aqui no Brasil nessa hora? O que faria ele no nosso lugar? Então nós vamos continuar orando. Não tem bandeira branca para o diabo. Tem a bandeira do sangue de Jesus. Chamando nessa manhã o pregador, pastor Davi, ungido do Senhor, amado de Deus, amado do quarto de guerra, em nome de Jesus. Pastor Davi, me dá um oi aqui, por favor. Aleluia! Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Nosso Deus é vitorioso. Não há causa perdida para Deus. Aleluia! Aleluia! Sinto a presença de Deus. Não há ninguém como Deus. Aleluia! Deus. Paz do Senhor, meu querido. Paz do Senhor, pastora. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Glória Em a nome Deus. de Jesus. Aqui eu já estou em casa, né? Louvado seja Deus. Muito bom dia a todos aqui do Quarto de Guerra. Mais uma manhã de glória, de vitória para cada um de nós, né? Amém. Sabendo que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor já se renovaram sobre nós. Glória E aqui estamos para contar e falar das suas maravilhas, né? Nos preparar para mais um dia de vitória em nome de Jesus. E não teria forma melhor para nós começarmos a não ser se revestindo daquilo que são as armaduras de Deus para nós, né, pastora Ana? Aleluia, Com certeza verdade. vai ser um dia de muita luta, de muita guerra, de muito ataque do inimigo, né? Porque todos os dias nós somos atacados de todos os lados, de manhã, de tarde, de noite, no trabalho, na rua, no trânsito, em todos os lugares. Mas não tem nada melhor do que você já sair revestido e protegido daquilo que são as armaduras do Senhor, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra. E isso que nos fortalece e nos faz, ao final do dia, né, saber que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu queria agradecer a senhora mais uma vez e compartilhar, né, algo que Deus colocou no meu coração ontem, quando eu recebi essa chamada da senhora aí para poder participar.
que é sobre o convite que Jesus nos faz todos os dias, né? Nós Aleluia. temos a oportunidade de ser chamado pelo Senhor. Não tá nessa live Amém. aqui qualquer pessoa, né? Não vai ver esse vídeo aqui depois qualquer pessoa. São Não. pessoas específicas que Amém. Jesus mandou chamar, que Jesus mandou buscar, que Amém. Jesus despertou e colocou o desejo dentro do coração dessa pessoa Amém. para entrar nessa live, porque ele tinha uma palavra que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida, que vai restaurar áreas da tua vida aí, dos teus sentimentos, do teu coração, não sei, situações que você precisa ver uma intervenção do Senhor, é a palavra que vai te Sim. trazer a direção para esse dia, em Amém. nome de Jesus, Eu amém? creio. Eu queria compartilhar e falar um pouquinho sobre o texto de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. É até um texto bem conhecido da palavra do Senhor, né? Para quem conhece a palavra de Deus, que fala um pouquinho sobre Mefibosete. E a palavra do Senhor vai dizer assim, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7, diz assim, ó. E disse o rei Davi, resta ainda alguém, porventura, da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram e disseram que viessem a Davi. E perguntou-lhe o rei a Ziba, e respondeu eu mesmo teu servo. E ele disse o rei, não há ninguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei chamá-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. O rei mandou chamar, pastora Ana. O rei nos chamou nessa manhã. Amém. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui o teu servo. E o versículo 7, Davi diz assim, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão Aleluia. sempre à minha mesa. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra. Aleluia. Se tem algo que fica muito claro quando só de nós lemos o texto, né, pastora Ana? É a bondade de Deus, querido. Nessa manhã, o rei, ele está usando de bondade para conosco. Nesse caso da história aqui, o rei era Davi. Mas eu estou falando para você de um rei que é mais poderoso do que Davi. Eu estou falando do rei dos reis, do senhor dos senhores. Ele, nessa manhã, usou de bondade, mandou chamar eu, mandou chamar você. Por quê? Porque ele vai derramar a bondade dele sobre nós. Eu creio que ele já derramou. Se não fosse a graça, a bondade e a infinita misericórdia desse Deus, nem despertar para esse dia nós teríamos. Mas eu tenho certeza que há uma graça de Deus sendo derramada sobre nós. E o rei mandou nos chamar. O segredo dessa palavra foi exatamente esse. Quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra, foi porque muitas das vezes nós se sentimos como um Mefibosete da vida, um esquecido, uma pessoa que parece que Deus não fala conosco, que Deus está longe da gente, que a gente não vê Deus agindo ao nosso favor, e vai ver você tá nessa live e você tá passando por esse tipo de situação. Parece que eu não vejo Deus trabalhando ao meu favor, eu não vejo Deus falar comigo, eu não vejo as coisas acontecerem, é sempre aquela rotina, é sempre aquela coisa, são sempre os mesmos problemas. Nessa manhã o rei está mandando te chamar porque ele quer usar de bondade com você. Ele decidiu nessa sexta-feira entrar na tua história. Ele decidiu nessa sexta-feira te chamar porque ele ainda tem algo na tua vida. Às vezes as pessoas perguntam, quando que as coisas vão acontecer? Quando que essa porta vai se abrir? Quando que esse milagre vai chegar? Pode ter certeza de uma coisa, se ainda não aconteceu, é porque Deus está trabalhando nisso. Amém? Enquanto tem vida, tem esperança. E se você está vivo, se você acordou, se você despertou, é porque quem sabe é hoje, o dia que o rei mandou te chamar e a tua história vai ser transformada. Mefibosete estava em Lodebar, aleijado dos pés, não tinha como sair, debilitado, dependia de pessoas, mas num determinado dia, pastor Ana, nem ele imaginava, não passou na cabeça dele, ele não tinha determinado aquilo, mas de repente Deus colocou no coração do rei Davi o sentimento
sentimento de usar de bondade, procurar Amém. alguém, quem sabe, da casa de Saul, amém? Para que ele pudesse usar de bondade. Deus colocou esse sentimento no coração de Davi, que era um homem segundo o seu coração, e a palavra do Senhor diz que de repente vem ali Ziba, que era da casa de Saul, e ele falou: ó, ainda há um filho de Jonatas, que por sinal era muito próximo, muito amigo de Davi, o protegeu de várias situações contra o seu pai Saul, amém? Diz a palavra do Senhor que Davi imediatamente manda ir atrás de Mefibosete, e ele está lá em Lodebar. Lodebar, que não era uma cidade qualquer, Lodebar era uma cidade baixa, né? Que já passava por várias situações, traduzindo e levando para os dias de hoje ao extremo, é como se fosse uma cracolândia da vida, um lugar onde ninguém quer ir, um lugar onde que ninguém quer estar, amém? E Mefibosete, alguém que tinha linhagem, alguém que era neto do rei Saul, amém? Filho de Jonatas, estava num lugar como esse. Aleluia, mas a palavra do Senhor diz que veio o comando do rei. O rei mandou chamar. E por que o rei mandou chamar, pastor Ano? Porque a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração é que quando o rei ele não nos chama porque a gente merece. Ele não chama porque a gente acha que a gente é alguém ou a gente acha que a gente não é ninguém, não. Ele não nos chama porque nós achamos que somos ou não somos. Ele nos chama pela graça, amém? Ele nos chama, amém, por aquilo que ele vê em nós e não por aquilo que nós achamos que somos diante do Senhor, amém? Mefibosete, ele encontrou graça diante de Davi. Davi não tinha nem caminhado com Mefibosete, nem sabia quem era Mefibosete, não importava o currículo de Mefibosete, mas Davi achou graça. Eu preciso usar dessa bondade com alguém, amém? É quando você quer abençoar alguém, pastora, você não precisa ficar procurando situações, ai, será que aquela pessoa merece? Será que isso? Será que aquilo? Não, você usa da bondade de Deus e você reparte aquela graça. Você fala: hoje eu senti de Deus de te honrar, hoje eu senti de Deus de te abençoar, hoje eu senti de Deus de liberar essa palavra sobre a tua vida. Você não faz porque a pessoa merece ou não, você faz pela bondade e pela graça de Deus. E nessa manhã o Senhor mandou te chamar, não é pelo teu currículo, não é pelo teu histórico, não é pelo teu passado, não é por quem você é, não é por causa do teu nome, não é por causa do teu sobrenome, não é por causa de nada, é por causa da graça dele sobre você. Ele encontrou uma graça para ser derramada sobre a tua vida nessa manhã, e quem sabe é essa graça que vai começar a mudar a tua história. Quem sabe é essa graça que vai fazer você sair da condição que você estava e viver aquilo que Deus tem para a tua vida de uma vez por todas. São anos de guerra, anos de luta, anos de prova, anos de oração, de jejum, de busca, mas há uma graça de Deus sendo derramada sobre nós no quarto de guerra nessa manhã. Amém, e eu profetizo que essa graça vai te alcançar aonde quer que você esteja, independente se você está num lugar maravilhoso ou se você está em Lodebar. A graça de Deus, ela te alcança nessa sexta-feira. Amém. E o nome do Senhor será glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Não porque nós mereçamos, mas é a graça de Deus. Aleluia. É o favor imerecido. Aleluia. Ele decidiu nessa manhã usar da bondade dele sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Falhos, pecadores, errantes, mas a graça de Deus está sobre nós. Aleluia. Paulo falou: Senhor, se possível, arranca de mim esse espinho na carne. Tira essa guerra, tira essa luta, tira essa aflição, tira esse medo, tira essa depressão, tira esse vício, tira tudo isso. Mas o Senhor falou: ei, Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então até essa guerra, essa luta, essa prova é para que a graça de Deus te alcance e o poder seja manifesto sobre a nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Então o rei está mandando nos chamar, pastora, porque tem graça para ser derramada nessa sexta-feira sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que o Senhor falou ao meu coração: o rei manda nos chamar em lugares de esquecimento. O rei manda nos chamar em lugares que a gente jamais imaginou estar. Amém? Deus mandou, o rei mandou chamar Mefibosete, que estava lá em Lodebar, lugar de esquecimento, lugar de perdição, lugar perdido, lugar esquecido, mas o rei mandou chamar. Amém? Às vezes nós achamos que Deus não sabe o nosso endereço, pastor Ana. Às vezes nós achamos que Deus não nos conhece, às vezes
vezes nós achamos que Deus não sabe o nosso nome. É mentira do diabo. Amém? O Senhor sabe exatamente aonde você está. Você pode estar no mais profundo do abismo. A palavra do Senhor diz que Ele vai estar lá com você. Aleluia. Não Amém. tem como se esconder do Senhor. É isso que o salmista diz. Não tem como se esconder do Senhor. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares da terra. E não importa se você nessa manhã está vivendo a melhor fase da tua vida ou pode estar vivendo a pior fase da tua vida. Deus, Ele vai te encontrar de toda e qualquer forma e a graça dele vai ser derramada sobre você. Algo de sobrenatural vai acontecer. Tem gente, pastora Ana, que foge do chamado de Deus. Foge daquilo que Deus tem para a vida dela. Amém? Quantas pessoas ficam relutando? Ah, mas quando eu tiver tempo. Ah, mas quando eu tiver dinheiro. Ah, mas quando eu tiver condição. Ah, mas quando isso acontecer. Quando aquilo acontecer. Ei, o rei manda te chamar nessa manhã, aleluia, independente da condição que você esteja, independente do lugar que você esteja, independente da forma que você esteja, o rei manda te chamar nessa manhã, aleluia, ele vai te encontrar em todo e qualquer lugar dessa vida, não adianta se esconder ou fugir do chamado do rei. Já pensou se Mefibosete, lá em Lodebar, um lugar de esquecimento, um lugar totalmente onde as pessoas não queriam estar, amém? Quando ele recebeu o convite que o rei estava chamando ele fosse se esconder? Ai, o que será que o rei quer comigo? Será que o rei vai mandar me matar? Será que o rei vai mandar me prender? Eu já estou aqui numa situação complicada. Não, o rei falou, eu tenho coisa boa para a tua vida. Eu estou te chamando porque é uma graça para ser liberada sobre você. E não é para você se esconder sobre essa graça. É uma bondade de Deus sobre a nossa vida. Para de se esconder daquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Amém? Ah, pastor, eu já não consigo enxergar a saída. Faça como o próprio Davi disse. Eleva os seus olhos para o monte. A sua saída vem de lá, vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. A graça vem do Senhor. O chamado vem do Senhor. É Ele que mandou te chamar nessa manhã. Independente de onde você esteja, você pode estar preso num quarto fechado, na depressão, na solidão, amarrado ao vício, a tantas situações. Amém? Mas o rei manda te chamar. Não é o lugar e não é a situação que vai impedir o agir de Deus na tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, mesmo nos lugares de esquecimento, aonde você acha que ninguém está vendo, aonde você acha que ninguém pode te ajudar, é lá que o Senhor vai te encontrar. Lá em Lodebar, Deus encontrou Mefibosete. O rei mandou achar Mefibosete. Alguém sabia onde Mefibosete estava. Pode ter certeza de uma coisa. Amém? Tem sempre alguém sabendo aonde você está. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque aonde você vai, ele vai com você. Aonde você se esconde, ele se esconde com você. Aonde você procura fugir, ele foge com você. Mas quando o rei manda chamar, ele fala, ó ele aqui, pai, ó ele aqui, ó, pode agir na vida dele, pode agir na vida dela, e o Espírito Santo de Deus nessa manhã te desperta isso, a você entender que você não tá sozinho, nessa guerra, nessa peleja, nessa luta, ele tá com você, amém? Aleluia! A terceira coisa que Deus falou ao meu coração, pastora Ana, é que além da graça do Senhor ser derramada sobre nós, além do Senhor nos encontrar e nos chamar, mesmo nos lugares esquecidos, escuros da vida, sabe aquele lugar e aquele dia que a gente mais quer fugir da presença de Deus, é aquele dia que o Senhor mais fala conosco, é aquele dia que o Senhor mais nos impulsiona. O terceiro lugar que o Senhor falou ao meu coração é que o rei manda nos chamar, porque se tem uma coisa que nós precisamos ter na nossa vida, é uma verdadeira identidade de quem somos no Senhor. Amém. O Mefibosete, ele não era um qualquer. Amém? O Mefibosete, ele era neto do rei Saul. Amém? O Mefibosete era filho de Jonatas, filho de Saul. O Mefibosete, ele tinha uma linhagem real. E Pedro vai escrever na sua carta, pastor Ana, que nós, eu e você, não somos qualquer um. Nós somos sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Pedro faz questão de dizer assim, nós que não éramos nada, mas agora somos e somos filhos de Deus. É isso que nós precisamos entender.
nós temos uma identidade, nós temos uma linhagem. E o rei manda te chamar, porque no céu você não é um qualquer. Você não é uma qualquer. Você tem uma identidade real. Os céus, ele conhece o teu nome. Os céus, ele conhece a tua história. E por isso que o Senhor, ele manda nos chamar. Lodebar não é o nosso lugar. Aleluia. Quem é filho de rei é príncipe. Aleluia. E príncipe não vive no deserto. Príncipe não vive na prova. Princesa não vive na guerra. Não vive no lixão. Não. Deus nos mandou chamar porque nessa manhã, pastora Ana, ele está trocando a identidade de pessoas aqui que já achava que não merecia, que já achava que não tinha mais jeito. Pessoas que trocaram a sua identidade de filho e de filha de Deus por aquilo que Satanás colocou no seu coração, de derrotado, fracassado, miserável, infeliz. Não. Deus nessa manhã, ele manda te chamar porque ele quer restaurar a tua verdadeira identidade em nome de Jesus. Você é uma serva de Deus, você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um ungido do Senhor, você é uma ungida do Senhor. E Deus, ele manda nos chamar exatamente por isso. Amém? Nós temos uma linhagem, pastora Ana. Aleluia. Nós temos uma linhagem, nós somos filhos de Deus. Não se esqueça disso. Davi decidiu usar de bondade para com Mefibosete, porque ele sabia, ei, como pode alguém que tem linhagem viver nessa condição? Ei, sabe por que o Senhor te despertou nessa sexta-feira para participar dessa live? Porque você tem linhagem, você não é um qualquer não. E Deus falou, eu preciso colocar essa pessoa nessa live, porque essa pessoa precisa entender quem ela é. Ela precisa voltar a ser quem ela era. Ela precisa entender que o sacrifício do meu filho lá 2025 anos atrás foi para dar linhagem para ela, foi para dar uma nova identidade para ela. Aleluia. Nós somos nova criatura. E entenda, Deus, ele é contigo e por isso ele manda te chamar nessa manhã. Quando ele olha lá do céu, ele vê filho, filha. Pode ir buscar, pode ir chamar, pode fazer a obra, pode derramar minha graça, pode derramar minha bondade. Por quê? Porque na identidade do céu nós continuamos sendo um filho de Deus, pastora Ana. Aleluia. E Mefibosete precisou ter isso. Amém? Quantos anos ele ficou esquecido lá em Lodebar? Mas eu acho que quando o rei mandou chamar, e quando ele começou a perceber que aquele chamado do rei não era para o mal dele, mas sim para o bem, ele começou a entender. Ele falou, pô, tudo isso aqui estava à disposição de mim. Olha isso aqui, ó, o palácio onde reinou meu avô, o palácio onde esteve meu pai. Ele começou a novamente entender o que Deus estava querendo dele. E é isso, querido, você precisa sair desses lugares baixos da vida e entender que há uma condição de honra sobre você. Você tem linhagem, você tem uma identidade real. Toma posse disso nessa manhã. E diz a palavra do Senhor, então, que quando ele chega até o rei, automaticamente, né, com temor, com medo ali, ainda sem saber o que o rei falaria, qual seria a direção do rei, o rei manda falar para Mefibosete, ei Mefibosete, a partir de agora eu vou usar de bondade com você. E a partir de agora você vai comer o pão da minha mesa. O que eu comer, você vai comer. Aquilo que eu tenho de honra sobre a minha vida, mesmo sendo um rei, é a honra que você vai ter sobre a tua vida. Assim somos nós, querido. O rei manda nos chamar porque, em quarto lugar, pastora Ana, ele tem para nós provisão e herança. Aleluia. Deus tem nessa manhã para a vida de cada filho dele aqui provisão na mesa. Mesa significa lugar de provisão, lugar de comunhão, lugar onde nós vemos a fidelidade de Deus, pastor Ana. E quantas pessoas estão em Lodebar porque estão esquecidas da vida, achando que Deus não está nem aí para ela. Ela malemar consegue pagar suas contas, ela malemar consegue resolver os seus problemas, mas o rei manda te chamar nessa manhã e tá te colocando na mesa, porque mesa é lugar de honra, mesa é lugar de provisão. O rei Davi falou, ei, Mefibosete, para de se preocupar com hoje, para de se preocupar com amanhã, para de se preocupar com o ano, para de se preocupar com o resto da sua vida, porque a partir de hoje vai ter provisão na tua mesa. Todo dia vai ter o alimento, todo dia vai ter a resposta, todo dia vai ter aquilo que você precisa para saciar e resolver todo o teu problema. Assim Deus diz para nós nessa manhã, para de se preocupar com tantas coisas. O Senhor mandou te tirar de Lodebar, mandou te chamar de Lodebar, porque
porque ele está te colocando na mesa. E mesa tem provisão, mesa tem suprimento, mesa tem resposta, mesa tem milagre, mesa tem fartura, mesa tem comunhão. E é isso que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. É por isso que ele tem nos chamado. Quantas pessoas, pastor Ana, infelizmente, têm vivido em Lodebar porque não tem provado da fidelidade de Deus, da provisão do Senhor, da honra do Senhor. Amém? Eu sei que todos nós temos as nossas contas para pagar, passamos tantas guerras, tantas lutas, mas tem gente que já deixou isso virar uma bola de neve tão grande que levou ela para Lodebar. Mas Deus nessa manhã está falando, ei, se eu te deixar aí, você vai morrer em Lodebar. Mas é por isso que eu estou te mandando chamar. E eu vou te colocar numa mesa onde a provisão vai ser hoje, a provisão vai ser amanhã, a provisão vai ser depois de amanhã, a provisão vai ser para esse final de ano, a provisão vai ser para todos os dias da tua vida. Foi isso que o rei Davi falou para Mefibosete. Ei, Mefibosete, o que eu comer você come. O que tem para mim tem para você. Tem provisão na mesa do rei todos os dias. Tem provisão para nossa vida todos os dias daqui até esse final de ano. Toma posse disso sobre a tua vida. Ele está falando, sabe por que vai ter provisão? Porque você tem herança. Não era para você ter saído dessa mesa, Mefibosete. Essa mesa era para você. Essa mesa era para tua família. Essa mesa já estava disponível para você. Vai ver as circunstâncias da vida. Te tiraram da mesa, te afastaram do Senhor, te levaram para caminhos aonde você nem sequer pôde ter uma escolha, como Mefibosete foi levado ali, acabou, perdendo a força das suas pernas, mas o rei mandou te chamar porque você tem uma herança, você tem que voltar para a mesa do rei, volta para o lugar de honra, volta para o lugar de provisão. Eu quero falar agora para pessoas que estão, ali sem congregar, estão ali sem, não adianta às vezes você estar participando de uma live e não ir para uma igreja, não adianta você ler a Bíblia, mas não ir para a igreja, não adianta, querido. Você tem que voltar para a mesa. Amém? Sai de Lodebar. Não é no seu quarto fechado que você vai resolver todos os problemas da tua vida, não. Volta para a casa do Pai. Volta para o palácio. Lá vai ter resposta. Lá vai ter alimento. Lá vai ter suprimento. Lá você vai ser fortalecido. E lá vai ter provisão na tua mesa. Você vai parar de ficar se preocupando. Parar de ficar vivendo como um mendigo da fé. Aleluia. Não. Você é filho de Deus. Há uma herança de Deus sobre a tua vida. E é por isso que ele manda te chamar nessa manhã. Volta para a casa do Pai. Volta para o centro da vontade do Senhor. E eu tenho certeza que ele vai cumprir. Em quinto e último lugar, pastora Ana, o porquê o rei ele manda nos chamar. Porque todas as vezes que o rei nos chama, ele não nos chama para um momento passageiro. O que Davi estava querendo deixar claro para Mefibosete era: Mefibosete, eu não quero te dar um dia de príncipe aqui. Eu não quero te dar um dia para que você se sinta o rei de Israel. Não. Eu quero que você volte a ter uma vida permanente no palácio. Amém. E é isso que Deus ele tem para nós nessa manhã. Nós precisamos ter uma vida permanente com o Senhor. Chega de altos e baixos. Chega de uma hora eu quero, outra hora eu não quero. O rei mandou chamar Mefibosete, porque ele falou: a partir de agora, Mefibosete, nunca mais você vai voltar para Lodebar. A partir de agora, o palácio é o teu lugar. Você vai morar aqui. Você vai viver aqui. Você vai ficar aqui. Você vai comer aqui. Você vai passar todos os dias da tua vida aqui. Aleluia. É isso que Deus está falando para nós nessa manhã. Sabe por que eu tô te chamando? Porque chegou a hora de você entrar no palácio e ficar. Chegou a hora de você ir para a casa de Deus e ficar. Para de ficar pulando de galho em galho. Para de ficar uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Para de ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Ei, o Senhor te chama nessa manhã para uma comunhão permanente. É todos os dias na casa do Senhor. Não foi isso que o próprio rei Davi disse? Ei, Senhor, tudo que eu quero é poder habitar na tua casa todos os dias da minha vida. E foi isso que ele estava vivendo. E ele disse para Mefibosete: ei, Mefibosete, aqui é o teu lugar. E na casa do Senhor, na casa do rei, você tem que habitar todos os dias em nome de Jesus. Então nessa manhã, eu quero só recapitular aqui para deixar claro para você. O rei manda te chamar pela graça dele e a bondade dele sendo derramada sobre nós. O rei manda te chamar porque Lodebar não é o teu lugar. Amém? Você tem linhagem. Lembre disso. O rei manda te chamar porque ele quer restaurar a tua identidade. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nós somos um povo adquirido do Senhor.
Nós estávamos na mão de Satanás, mas o Senhor foi lá e nos resgatou, pastor Ana. Glória a Deus. Ele que nos transportou, Aleluia. diz a palavra do Senhor, do império das trevas para o reino da sua luz. Aleluia. Ele diz em quarto lugar, vem para minha mesa, volta para o meu palácio, porque aqui tem provisão, aqui Amém. tem herança. Amém. Mefibosete, ele só estava usufruindo, pastor Ana, daquilo que já fazia parte da vida dele. Enquanto ele estava em Lodebar, ele estava esquecido, vivendo malemar, né? Vai sabe como, mas quando ele voltou para o palácio, ele voltou a entender. Tudo que está disponível para mim já era meu. Vai ver, você Glória a tá Deus. comendo e vivendo o pior dessa terra porque você quer. O rei manda te chamar nessa manhã porque você tem uma herança. Você que Amém. abandonou a sua condição. Você que saiu da tua condição. Assim como o filho pródigo, tinha tudo dentro de casa, pastor Ana. Mas decidiu conhecer o mundo, decidiu gastar tudo, decidiu, né, abrir mão de tudo, perder tudo. Já estava desejando a comida do porco. Mas de repente ele caiu em si e voltou para a casa do pai porque ele tinha herança. Amém? Aleluia. Volta para a casa de Deus porque lá você tem identidade. Lá Amém. lá na casa de Deus, ele sabe quem realmente você é e há uma herança sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. E em quinto e Amém. último lugar, o Senhor, ele sempre manda nos chamar porque ele quer uma comunhão eterna. Ele quer uma Amém. comunhão permanente. E é por isso, Aleluia. pastora Ana, que nós que servimos ao Senhor, entregamos a nossa vida para o Senhor, nós não podemos, né? Ah, hoje eu quero Jesus, amanhã eu não quero Jesus, não. Para quem quer ter uma vida eterna com o Senhor, ele precisa entender que o Rei ele nos chama para uma comunhão eterna. É aqui na Aleluia. terra, mas daqui a pouco é ao lado dele, reinando de glória em glória, vitória em vitória. Aleluia. Amém? Então, Glória a entenda Deus. nessa manhã, o chamado de Deus não é para qualquer um. Deus não errou quando ele te chamou nessa manhã, Deus não Amém. errou quando ele te chamou para esse dia, Deus ele não errou quando ele te chamou para a obra, Deus ele não errou Aleluia. quando ele te chamou para estar na presença dele, não. O Aleluia. Senhor ele ama a comunhão. Amém. E é por isso que ele nos deu e nos dará a vida eterna. Porque ele quer Amém. passar todos os dias, todos os Glória a momentos Deus. conosco. E nós temos que ter esse prazer de passar Amém. todos os dias e Amém. todos os dias também com esse Deus Aleluia. maravilhoso em nome de Glória a Jesus. Deus. Então, o que eu Aleluia. te digo nessa manhã é: aceite o chamado de Deus. Se o Amém. rei mandou te chamar, vai. Se o rei Amém. mandou te buscar, vai. Se o rei tá Amém. falando para voltar, volta. Se o rei tá Glória a falando para Deus. sentar na mesa, senta. Se o rei tá falando Amém. que é para ficar com ele todo dia, fica com ele todo dia. Amém. Amém? O rei Aleluia. mandou te chamar. O rei Glória a te chamou Deus. pelo nome nessa manhã. O Amém. rei mandou ir alguém atrás de você. O rei Amém. mandou você entrar nessa live. O rei mandou alguém compartilhar o link dessa live. O rei mandou isso para você. Glória Então a Deus. atenda ao Aleluia. chamado e ao convite desse Amém. Deus em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Essa Glória é a a palavra Deus. de Deus para nós, pastora Ana. Eu creio que é um convite maravilhoso do Senhor, né? Glória a Deus. Para Que nós palavra de vivermos o que Ele tem Deus. para nós. Aleluia. Já tomei posse para minha Amém. vida. Em Amém. nome de Jesus. Eu Glória a creio. Deus. Pastor Davi, vamos orar em cima dessa palavra? Amém. Vamos sim, pastora. Então vamos. Amém. A sua sexta-feira vai ser abençoada. Eu quero liberar isso sobre Amém. você em nome de Jesus. Amém? Amém. É o que eu disse no Amém. começo dessa live, né? São as ferramentas, né, e a armadura que Deus nos dá para vencer. Então hoje você vai sair para um dia, vai começar um dia sabendo quem você é no Senhor. Toma posse disso. Amém? Você é filho de Deus, você é filha de Amém. Deus. Amém? Não Amém. se esqueça dessa promessa, dessa herança de Deus sobre a tua vida. Amém. Não é quem você é pela graça de Deus. É a Amém? graça. Não é Lodebar o teu lugar. Não, Não, entenda isso. não, Toma posse disso em não. nome de Jesus e você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Amém? Vamos orar Amém. para que o Vamos. diabo não roube essa palavra, né? Em São nome de tantas Jesus. guerras, lutas, Sim, sim. afrontas, mas eu creio que nessa manhã Deus tem vitória para nós em nome de Amém. Jesus. Eu creio. Amém, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Meu Queremos Deus. te agradecer pela tua palavra e como eu sempre te peço, Senhor, em nome de Jesus, que essa semente poderosa que é a palavra do Senhor, que foi semeada na nossa vida nessa manhã, caia em corações, ó Pai, férteis, aonde essa palavra possa gerar vida, aonde essa palavra possa gerar transformação, aonde essa palavra possa gerar, Senhor, mudança
mudanças de Jesus. história. Amém. Assim como o Senhor Amém. mandou chamar Em nome de Mefibosete, Jesus Senhor, e Cristo. a Em história nome e a de vida de Mefibosete foi transformada, Sim, é isso que nós sim, Deus. profetizamos sobre cada filho Aleluia. teu, sobre cada filha tua nessa Amém. manhã, nessa live, ó Amém. Pai. Em nome Que de Jesus. histórias sejam Oh, Deus, Deus, transformadas pelo poder do Senhor, pelo poder pelo do Deus chamado do vivo. Senhor, pelo Amém. convite do Em nome Senhor, de Jesus pela Cristo. ordem do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Assim como Em Davi nome deu de uma Jesus ordem, Cristo. manda Sim, trazer Deus. Em nome Mefibosete. de É a Jesus. ordem do Oh, céu nessa Deus. manhã que diz para Amém. você: o teu dia Amém. vai ser Oh, abençoado, Deus. o teu Amém. dia vai ser Eu próspero, o teu dia recebo. vai ser Eu provisionado, o teu dia creio. vai ser protegido, o Oh, teu dia vai ser guardado, o teu dia eu vou te dar Rebalaia. sabedoria. Oh, Aleluia. Nós cremos, há uma Xalalabarabarabaceia. ordem do céu Oh, sendo Deus liberada sobre eterno. nós. Sim, Deus. Aleluia. Em E nome de aquilo que o Jesus rei já Cristo. determinou Oh, para a nossa Deus. vida Sim, vai sim. acontecer. Não Amém. será Em nome de Satanás, não Jesus. será os Em seus nome de demônios Jesus. que vai Em nome de impedir Jesus o Cristo. agir e o Em nome trabalhar de de Deus. Jesus. A Em ordem nome do de rei já foi Jesus. dada Em nome sobre a de minha Jesus e Cristo. sobre a tua vida Em nessa nome de manhã. É Jesus. tempo de Em nome avanço, de é Jesus. tempo de voltar para o Em palácio, nome de é tempo Jesus. de ter Em provisão na nome de mesa, é Jesus tempo de Cristo. viver a honra Em do nome de Senhor, é Jesus. tempo Em de nome passar de tempos Jesus. na casa do Em Senhor. nome de Eu Jesus. declaro essa Em ordem do nome de céu Jesus. Amém. sobre a tua vida, sobre a tua Amém. Eu casa. Que Deus te recebo em proteja, nome que de Deus te Jesus. guarde, Em que nome de Deus abra os Jesus. caminhos que Em Ele tem nome para de você nesse Jesus. dia. Assim como Amém. diz a palavra do Sim. Senhor, o sábio diz em Provérbios para nós consagrarmos os nossos planos ao Senhor e eles serão Sim. bem-sucedidos. Nessa Amém. manhã nós Sim, consagramos os Deus. nossos Em planos nome de diante do Senhor, ó Jesus. Pai. Amém. Abra as Em portas que nome de precisarem ser Jesus. abertas, Sim, feche as Senhor. portas que Em nome precisarem de ser Jesus fechadas. Cristo. Nos dá Sim, Deus. sabedoria, Em Senhor, nome de para Jesus falar, Cristo. para Em nome agir de e para Jesus. estar Em nome aonde de o Senhor Jesus quer que nós Cristo. estejamos, ó Sim, Pai. Senhor. Em nome Sim, de Deus. Jesus, nos dá Em nome de autoridade. Jesus. Derrama sobre nós Amém. a autoridade de filho, Amém. a Sim, autoridade Deus. daquela que o Senhor disse que Amém. através Do do sangue céu. de Jesus, Em ó nome Pai, de nós Jesus. pisaríamos em Sim, Senhor. serpentes e Amém. escorpiões. Autoridade Amém. essa que nós teríamos, ó Pai, para Nós, em expulsar nome de demônios. Jesus, em nome Autoridade de essas que nós Jesus. teríamos para orar pelos Sim, enfermos e eles sim, seriam sim, curados. Senhor. É Em isso nome que de nós Jesus queremos nessa Cristo. manhã. Sim, A meu Deus. autoridade do Em Senhor nome de sendo Jesus. derramada sobre nós, ó Pai. Amém. Eu declaro Amém. sobre cada Em servo nome de teu, sobre Jesus cada serva Cristo. tua, Em uma nome de sexta-feira Jesus. de vitória, um final Amém. de semana de vitória. Traga Amém. novamente os teus Em nome filhos, de ó Pai, Jesus. os Em nome de mefibosetes dessa Jesus vida, Cristo. para o Oh, centro do teu Deus, em querer, para nome o de centro da tua Jesus. A vontade. tua É isso vontade. que nós te Sim, pedimos, ó Pai, Senhor. que a tua Sim, palavra Deus. nessa manhã não Sim, volte Senhor. vazia, mas ela Amém. cumpra na nossa vida Amém. tudo aquilo que foi direcionado e ordenado pelo Senhor. Amém. É Em nisso que nome nós de cremos, é Jesus. nisso que nós Sim, oramos, ó Senhor. Pai, e Sim, sabendo Deus. que a Oh, Deus. bondade, a graça e a misericórdia do Senhor Amém. é sobre cada Amém. um de nós. Obrigado, Amém. Senhor, por esse Eu dia. creio. Obrigado Meu por essa Deus, manhã. obrigada, Obrigado pela vida da obrigada. pastora Ana. Obrigada, Obrigado por cada pessoa obrigada. conectada Oh, nessa Deus, live ou que obrigada, posteriormente obrigada, verá essa Senhor. live. Em nome Nós de somos Jesus. gratos Nós ao somos teu Senhor. povo, Obrigado Deus. pelo Em chamado do nome de Senhor. Jesus. Obrigado pelo Obrigada. cuidado do Senhor. Obrigada. Obrigado pela provisão Obrigada, do Senhor. obrigada. Obrigado pela Amém. bênção do Fiel, Senhor. Obrigado pela poderoso, vida. Obrigado grande, por tudo que o Senhor fiel é fez o e faz seu na nome. nossa vida. Glória a Ah, Senhor, não Deus. é por nós, não Louvado é pelo seja nosso Deus. cargo, não Sim, é pelo Senhor. nosso Oh, título, Deus, não é por não é. nada, Senhor, é pela Não é. graça do É a Senhor. A graça. É graça a do Senhor foi graça. derramada sobre nós nessa manhã Amém. e eu tomo Amém. posse e creio que cada servo teu, cada serva tua nessa manhã Sim, Senhor. recebeu essa Sim, graça do Deus. Senhor Amém. em Eu nome de Jesus creio. Cristo, Eu em nome de creio. Jesus. Aleluia. Amém. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Eu Louvado seja tomo Deus. posse dessa palavra Amém. Eu para minha creio. vida em nome de Jesus. E Amém. eu creio, Lodebar nunca mais. Nunca mais, nunca Terra da mais. aflição, Amém. nunca mais. Amém. Agora o chamado é esse, assentado à mesa do rei. É isso aí. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Eu amo essa palavra, pastor Davi. Amém. Lodebar nunca Nunca mais. mais. E Nunca nunca mais mais. Mefibosete voltou para lá, né, pastora? Quem Nunca volta para a mais. mesa do rei nunca mais precisa voltar Nunca para mais. Lodebar. Adeus, Lodebar. Fui. Amém. Glória a Tchau. Deus. Deus é fiel. Que o Amém. Senhor continue te capacitando, te abençoando e te usando. Em Amém, eu nome de creio. Jesus. E muito, muito obrigada por Eu mais uma creio. vez estar conosco aqui no Amém, Vaso de pastora. Guerra, nos Em nome de ajudando a Jesus. proclamar as verdades do Senhor. Amém. Em Deus é nome de Jesus. maravilhoso e Deus, nos Ele é despertou nessa maravilhoso. manhã. Amém. 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 Eu só Glória a queria deixar o que Deus colocou no meu coração aqui agora, pastora, porque Deus.
Às vezes tem pessoas que estão conectadas conosco aí e Deus ele coloca esse sentimento no nosso coração, né? Tem Sim, pessoas que acabaram chegando em Lodebar, levado por alguém, conduzido por alguém, mas é como eu disse na hora da live, né? Tem pessoas que te levam para lugares baixos, né? Para aquilo que não presta, para aquilo que não edifica, para aquilo que não agrega, mas também tem pessoas que te levam para o palácio. Então é, entenda isso. Pode ter é certeza que Deus está verdade. cuidando de você ao ponto de que se teve Amém. pessoas que te levaram para onde não era para você estar, pode Sim, ter certeza que nessa manhã Deus está levantando pessoas. Ou quem amém. sabe você é essa pessoa que vai Sim, trazer novamente pessoas para o centro da vontade do Senhor, amém, novamente para o amém, palácio. Então amém, toma posse disso. Essa amém. palavra é para nós que precisamos, Para nós. mas para nós que também precisamos ser usados pelo Sim, Senhor. é, Quantos foram aqui e receberam o chamado do rei para sim, levar pessoas novamente para o palácio? Então, é. obedeça esse chamado do Senhor. Já quero aqui também colocar a casa da Andréia, também lá do nosso GD, da nossa igreja, que está Amém, passando por uma perícia hoje lá. Toma posse dessa palavra, André. Deus tem amém. vitória para Em você em nome de nome de Jesus. Jesus. A Amém? intervenção de Deus aí nessa Amém. O perícia. rei vai mandar Em chamar nome o de teu nome e vai Jesus. te dar vitória em Amém. nome de Jesus. Amém. Eu É isso, creio. pastora. Glória a Deus. Sair de Lodebar e tirar vidas de Lodebar. É isso aí, é Em isso aí. nome Não de adianta só a Jesus. gente sair e deixar o povo esquecido lá. É, É é, é, querer ser um instrumento do Senhor, fala, é. não. Do Tem Senhor. outros filhos de Deus ali, É, tem é. outros eleitos de Deus, tem outros Aleluia. príncipes do Senhor. É Amém. isso, é isso. Ah, Glória a tem Deus. gente que sai de Lodebar e não quer voltar nunca mais, mas nem para ajudar os outros. Mas não, Precisamos, é. precisamos. Precisamos ser como flecha nas mãos do guerreiro para tirar o povo de Lodebar. É isso Em aí. nome de Jesus. E também precisamos querer sair de Lodebar. É isso aí. Querer sair. Chegou o chamado, estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. A Glória ordem a de Deus. Deus não pode voltar atrás, né? É, O rei mandou chamar, tem que é, ir. É é, igual quem é é, intimado. Vamos supor que você receba uma carta da polícia hoje. Ó, você está sendo intimado a vir aqui no dia tal, na hora tal, no local tal. Você vai. A é, ordem de Deus é a mesma coisa, é uma é, intimação do céu para a tua do vida, céu. mas que vai te trazer coisas de bênção, de vitória, mudança de história. Vitória. Então nós temos que Amém. atender ao chamado de Deus, à ordem de Deus, né? É. Nosso chamado de Deus é coisa maravilhosa. É isso aí. Não Glória a importa o Deus. dia, a hora, o local, né, pastor? É na live, É, é na igreja, é na é, rua, é no trabalho, é no é, trânsito, no trem. É assim. é. Chamou o Senhor, vamos fazer como Isaías. Eis-me aqui. Eis-me aqui. É isso aí. Eis-me aqui. Glória a Deus por essa palavra fresca do céu. Aleluia. Glória a Deus. Nunca mais. Em Só nome se de for para Jesus. servir de guincho para tirar quem está lá. É Em isso aí. nome de Jesus. Deus é fiel. Muito obrigada, meu querido, por Amém, estar pastor. Eu que conosco. agradeço. Obrigado por essa palavra. Obrigado por atender o nosso convite. Amém. Deus em Cristo te abençoe. Amém. Em Em nome de nome de Jesus. Jesus. E até a próxima. Em Até a nome de próxima. Deus Jesus. abençoe. Obrigado a todos do Quarto de Guerra. Uma sexta-feira e um final de semana abençoado para Glória a vocês. Deus. Deus abençoe, Amém. pastora. Para você também. Beijo. Amo Dia a de tua vitória. filha. Beijo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluias. Lodebar nunca mais. Terra da aflição nunca mais. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Eu te quero um dia de vitória, debaixo do poder desta palavra, debaixo da unção do Deus vivo. Eu te envio para você sentar à mesa do rei e declarando Lodebar nunca mais. Terra da aflição, terra do tormento, terra da vergonha, nunca mais. Agora sentado à mesa do rei, declarando: o Senhor vive e o Senhor é Deus. Esse tema e essa palavra, Lodebar nunca mais, isso significa Deus te tirando dessa luta antiga, dessa situação de humilhação, de vergonha, de espera de que nada acontece. Hoje Deus falou com você. Então se prepare para a mudança, porque o Deus que nós servimos é um Deus que age com maravilha, com sinais, com milagres e com mudança de sorte. Como chegou a vez de Mefibosete, também está chegando
vai chegar. Chegou a tua vez de sair de Lodebar. Confia nisso. Em nome de Jesus. Todo-Poderoso te dê um final de semana abençoado, adorando ao Senhor na casa dele, na mesa dele e declarando: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e o teu propósito, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Vai nessa graça, nessa força, nesse poder. E o Todo-Poderoso é contigo para te dar vitória, em nome de Jesus. Ama a tua vida. Se o Senhor permitir, estaremos de volta aqui na próxima quarta-feira, declarando: Lodebar nunca mais, porque o meu Redentor vive. Deus te abençoe. Ama a tua vida. Dri, beijo no seu coração, minha querida. Saudade de você. Precisamos marcar um almoço aí. Beijo. Amo vocês. Deus te abençoe. Beijo no coração. Gratidão, pastor Davi. Ama a tua vida, meu querido. Neuza, Deus te abençoe, minha querida. Beijo. Deus é poderoso. Quem te sustenta não é o homem, não é o sistema desse mundo. Quem vai entrar com providência nessa guerra, nessa batalha, quem vai lembrar de você aí em Lodebar é o Todo-Poderoso, é aquele que não erra. Deus te abençoe. Te amo. Beijo no coração.